Mais alguma outra sugestão? Diga, Jope. Uma. Exatamente. A cada 1000 folhetos, uma pessoa vem à igreja. Eu me lembro que nós plantamos uma igreja em Curitiba e nós distribuímos 1000 folhetos na redondeza. E sabe quantas pessoas vieram? Uma noite e nunca mais voltou. Mas as estatísticas dizem também que a cada 10 pessoas que estão na sua convivência, que você convida e está disposta a ir com ela até o local das reuniões, sabe quantas vão? Uma, na média. Se eu convidar 10, eu vou levar uma. É lógico que existe aquela, como é média, a média é algo que você precisa levar em consideração. Às vezes a pessoa convida 10 e não vem ninguém. Às vezes a pessoa convida 10 e vem uma família com 5. Minha família inteira. O que nós queremos comprovar com isso? Que a incidência, a eficácia do convite pessoal é muito maior do que a eficácia do convite impessoal. Por isso, quando nós falamos em evangelismo, a minha preocupação não é quantos folhetos nós vamos distribuir ou quantos outdoors nós temos na cidade. A minha preocupação é quantas pessoas da igreja vão convidar e vão levar os seus convidados à igreja. Essa é a minha preocupação. Fazer o trabalho de André. Pega a pessoa e leva até Jesus. Essa é a preocupação. O curso Como Deixar de Fumar no Rosa Garcia vai ser um sucesso ou um fracasso? E sabe o que vai depender? Se vai ser um ou outro? O nosso engajamento. Quantas pessoas eu vou levar ao curso? Aqueles que moram nas redondezas vão levar quantos? Ah, pastor, mas não posso obrigar. É verdade, você não pode obrigar. Mas você pode convidar. Você pode se dispor. Se você tem carro, você pode dispor o seu carro a levar essas pessoas. Essa igreja da qual eu estou falando, nós distribuímos 1000 folhetos, foi uma pessoa, assistiu o culto uma noite e nunca mais voltou. Mas essa igreja naquele ano, em um ano, a igreja saiu de 0 membros, 0, a 60 membros no fim do ano. Com 15 batismos. E sabe como é que foram esses batismos? O povo da igreja, os membros da igreja que moravam na região começaram a frequentar ali. E começaram a encher o carro de gente que morava ali e levar para a igreja. O ano passado batizaram 15. Domingo passado me mandaram uma mensagem: pastor, tivemos um batismo domingo. Hoje, batizaram-se 8 pessoas. O que é a igreja da Vila São Paulo, que é essa igreja da qual estou falando, tem de diferente da nossa? Tem nada. Existem pessoas lá como existem aqui. Mas existe uma disposição de ser André lá. E eu espero que haja essa disposição aqui também. Essa paixão por almas. Essa paixão por pessoas salvas. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que não dá para brincar. Nós estamos vivendo um tempo em que não dá para brincar. Essa é uma foto. Eu vou mostrar uma sequência de 3 fotos aqui que me trazem boas recordações. Nós tivemos uma semana de decisão na sede distrital do Alto Boqueirão, em Curitiba. E eu quero que você preste atenção nesse senhor aqui, ó. Que tá depois tem uma foto que vai estar melhor. Mas eu peguei essa foto aqui porque essa foto une o irmão Pedro e o irmão Adalberto. O irmão Pedro ficou viúvo ano passado. A irmã Laudete descansou no Senhor. E quando começou o ano, eu visitei a casa deles. Ela faleceu ainda dentro do primeiro quadrimestre, acho que em abril ela faleceu. E quando eu cheguei na casa deles, nós estávamos muito envolvidos com o projeto da distribuição do livro A Grande Esperança. Ainda existe esperança. E a irmã Laudete e o irmão Pedro chegaram para mim e disseram assim: pastor, esse ano nós queremos 1000 almas para Jesus. Você tem ideia do que são 1000 almas? Para vocês terem uma comparação, a Associação Paulista Sudoeste, a nossa associação, ela sonha esse ano alcançar 2012 pessoas para Cristo. Nós alcançamos mais de 1.600 até esse período. Mas nós queremos chegar a 2012. Isso quer dizer que esse senhor, juntamente com a sua esposa, queriam alcançar metade de uma associação.
Talvez alguns dissessem assim, isso é coisa de maluco. Mas o irmão Pedro, ele tinha essa disposição. Quando a esposa dele faleceu, no dia do sepultamento dela, e fui eu quem realizei o funeral e estive no guardamento do corpo, ele disse assim, pastor, mas eu ainda não desisti. Eu quero 1000 pessoas para Cristo esse ano. E eu abracei o irmão Pedro, e ele chorando, porque a irmã Laudete era muito companheira do trabalho missionário. E era interessante, porque o irmão Pedro, ele para falar, você não consegue entender o que ele fala tão rápido, que ninguém entende o que ele fala. E aí você se pergunta assim, como é que um homem que você não consegue nem entender o que ele fala, vai trazer pessoas para Jesus? Mas o irmão Pedro tem um detalhe. Ele faz amizade muito fácil, mesmo com o jeitão dele, fala... E você vai tentando, como é que é, irmão Pedro? Vamos de leve aí para a gente poder entender. Ele tem uma Saveiro diesel. Sabe aquela Saveirinho, cabine dupla? E ele enche o povo, ele enche a Saveiro com o povo. E ele traz para a igreja. O ministério dele é esse. Ele chegou, vai ter atividade na igreja, vou passar na sua casa, vou buscar você. E ele passa, pega e leva. E ele faz às vezes 2 viagens. E eu já vi ele fazer 3 viagens. E lá nós tínhamos o ano passado eu fiz 2 evangelismos em 2 igrejas muito próximas. O meu distrito era um distrito muito curto. E o irmão Pedro, quando ele sabia que eu ia pregar na igreja que ele congregava, ele levava o povo para lá, quando eu estava fazendo evangelismo. E quando ele sabia que eu estava na outra igreja, e ele morava na metade do caminho entre uma e outra, ele ia na outra. Então para ele não importava se era na igreja que ele frequentava ou se era na outra igreja, que era a sede do distrito. O que importa é que ele estava levando o povo para estudar a Bíblia. Esse irmão aqui, o Adalberto, a história dele é uma história que foge à convenção do irmão Pedro no sentido de local. Porque o Adalberto, ele é vigia da nossa associação. E a Associação Sul-Paranaense ficava dentro do meu distrito. E o irmão Pedro ia comprar algumas coisas da loja da associação, para ele, material, literatura, alimento e tal. E ele chegou um dia e começou a conversar com o Adalberto. O Adalberto morava num outro bairro, que inclusive é uma outra sede distrital. Mas ele fez amizade com o irmão Pedro. O irmão Pedro disse assim, eu vou buscar você na sua casa. E o irmão Pedro andava um tanto, buscava o Adalberto para levar na conferência. E você já presume o que aconteceu dessa amizade, né? Você está vendo o Adalberto aí? Como é que o Adalberto está? Olha o irmão Pedro dentro do tanque junto com o Adalberto. O ano passado eu perdi as contas de quantas vezes o irmão Pedro entrou no tanque por causa de pessoas que ele levou a Cristo. Perdi as contas. Nessa semana que nós tivemos, ele entrou acho que umas 3 vezes. Fora as vezes que ele entrou na igreja que ele congregava. O irmão Pedro, e aqui é a foto, esse aqui é o evangelista da associação, pastor Marcos. Uma hora eu quero trazê-lo aqui para Tatuí, para ter uma semana de evangelismo com a gente aqui. É um amigo. E aqui estão, essa aqui é uma irmã que foi ganha na igreja da Vila São Paulo, nessa igreja que eu comentei com vocês. Ela é membro lá. E aqui está o Adalberto. Queridos, a igreja que o irmão Pedro congrega é uma igreja com 100 membros. Nesse ano a igreja batizou 17 pessoas. E das 17, 8 foram pessoas que o irmão Pedro levou à igreja. Ele não deu nenhum estudo. Ele fez 2 coisas. Orou e colocou o povo dentro da saveirinha dele e levou para a igreja. Só isso. Metade dos batismos de uma igreja motivados por um homem que não deu estudo bíblico. Está entendendo? Um homem que você não consegue nem entender o que ele fala direito. Eu brincava com ele, falava, irmão Pedro, fala mais devagar, irmão Pedro, que eu não te entendo. Não, pastor, fica tranquilo. Queridos, não é difícil. É necessário ter disposição, vontade. O irmão Pedro, ele não alcançou os 1000 que ele queria. Mas ele fez uma tremenda diferença e continua fazendo uma tremenda diferença na igreja onde ele é membro. Na simplicidade dele, no jeito dele de trabalhar.
Mas é um homem que ninguém abre mão dele na igreja, pela disposição dele em fazer só uma coisa: pegar a pessoa e levar a Cristo. Esse é o desafio que eu estou lançando para a igreja hoje. Alguns receberam o dom de dar estudos bíblicos, e eu não digo que você não deva dar estudos bíblicos. Se Deus lhe deu esse dom, use-o. Mas de repente vocês perguntam: eu não recebi esse dom. Esse, todo mundo recebeu. A incumbência de falar do Evangelho para as pessoas, todos nós recebemos. E quando foi que nós recebemos isso? Quando nós somos batizados. Ali nós somos ordenados para a missão. O irmão Pedro é um exemplo. E eu carrego a amizade do irmão Pedro com muito carinho no meu coração. O homem que sonha de maneira grandiosa com a expansão do Evangelho. Eu tinha 5 igrejas no distrito. Das 5 igrejas eu fiz evangelismo em todas. E em todas as vezes que eu fiz evangelismo, o irmão Pedro levava pessoas, independente de qual era a igreja, levava pessoas para assistir o evangelismo. Pastor, onde é que você está? Ele me perguntava, quando eu conseguia entender, né? Eu vou estar em tal lugar agora, irmão Pedro. Pode deixar. E daqui a pouco chegava o irmão Pedro, com a saveirinha. E o povo desembarcando. E peraí, pastor, vou voltar. Daqui a pouco voltava ele com mais um grupo. Quantos irmãos Pedro nós temos nessa igreja? Concluo com a história de John Harper. John Harper era um pregador britânico. Essa aqui é uma foto do Titanic. John Harper, ele vinha para um congresso cristão e ele estava no Titanic. E como todos sabem, o Titanic, na sua viagem inaugural, naufragou. O comandante dizia que nem Deus afundaria o Titanic. Nem Deus afundaria o Titanic. E na primeira viagem, um iceberg afundou o Titanic. John Harper estava entre os passageiros. E conforme o barco foi afundando, as pessoas foram se agarrando a tábuas, tentando sobreviver. E John Harper se encontrou com um jovem, que também estava agarrado a algumas tábuas. E a pergunta que John Harper fez a esse jovem foi a seguinte: jovem, você está salvo em Jesus? E o jovem respondeu: não, Senhor. E veio uma onda e separou os dois. Outra movimentação das águas e eles se aproximaram novamente. E a pergunta de John Harper a esse jovem foi: jovem, você está salvo em Jesus? E a resposta do jovem foi: ainda não, Senhor. E mais uma vez, o movimento das águas os separou. Por terceira vez, as águas uniram os dois. E John Harper repetiu a mesma pergunta: jovem, você está salvo em Jesus? Ao que o jovem respondeu: sim, Senhor. Eu o aceito como meu Salvador e Senhor. E as águas separaram os dois. John Harper nunca mais foi visto com vida. Mas 3 semanas depois do naufrágio do Titanic, o jovem testemunhou publicamente, dizendo: eu sou o último converso de John Harper. Prezados, estamos próximos de contemplarmos a face do Senhor Jesus. Eu creio nisso. E cada dia que passa eu creio mais. Eu creio que em minha geração eu verei o Senhor. Por isso eu entendo que tudo o que nós fizermos pela causa de Cristo ainda é pouco diante do desafio que nós temos. Estamos falando de uma cidade com 107 mil habitantes, de uma região que tem mais de 20 mil habitantes, que está sob nossa responsabilidade. Deus nos plantou nesse lugar para que nós perguntássemos a cada pessoa que se encontra conosco se eles estão a salvo em Jesus. Essa é a nossa tarefa, irmãos.